Bom, vamos lá. Eu sou carioca com muito orgulho, obrigada. Eu nasci em Madureira e eu cresci. Bom, o último endereço que eu morei no Rio de Janeiro foi em Olaria, no Complexo do Alemão. E eu vim pra cá, pros Estados Unidos, com 11 anos de idade. Então, a última coisa que eu fiz no Brasil foi jogar futebol na escola. Ai, adorava. Eu amava handball, eu gostava de handball. Eu amava jogar futebol, já dancei no grupo da escola, sempre amei dançar. Também já briguei muito na escola, foi assim que eu aprendi a lutar, que hoje eu faço jiu-jitsu. Enfim, Te levou pro caminho muito bom. eu acho, viu? Eu acho. Mas lá no Rio a gente tem que saber um pouco se defender, não adianta. É necessário. E eu acho especialmente... às vezes quando você é mulher, a pessoa acha assim, mas a menina... Gente, vou te falar uma coisa. Se colocasse a mão em mim, eu ia revidar. Era a lei do parquinho. Então, sempre foi assim. Não se mete comigo não, meu bem. Exatamente. E, bom, eu passei 11 anos da minha vida, fui alfabetizada no Brasil, no Rio de Janeiro. E, por razões bem complicadas lá no Brasil, minha família decidiu vir pra cá, pros Estados Unidos. E o nosso primeiro lugar que a gente morou foi em Los Angeles, na Califórnia. Nossa, e como é que foi pra você essa diferença com 11 anos? Eu acho que logo que eu cheguei, tinha toda aquela expectativa assim de estou indo à Disney. Só que eu fui na Disney logo no dia seguinte que a gente chegou e isso já acabou. E aí eu falava, tá, gente, mas minha família, porque a gente ficava muito na casa da minha avó, tia, tio, primos, e do nada não tinha mais Acabou. ninguém. Então, eu acho que isso sempre foi um choque muito grande. Aí as pessoas falam, tá, Larissa, mas você veio com seu pai e com a sua mãe. Tá, gente, mas quem me criou por muito tempo, por conta que meu pai e minha mãe estavam trabalhando tempo, foi a minha avó e minha tia. E agora elas não estavam mais aqui. Eu não tinha mais os meus primos. Então, foi um choque muito grande. A minha mãe não se adaptou inicialmente muito bem à Califórnia, então foi um outro choque familiar. A gente tinha conhecidos, tinham pessoas que estavam ali dando o suporte que podia? Tinha. Só que não era família, não era o seu país, não é a sua língua. E pelo fato de eu ser a mais velha, eu sempre coloquei muita pressão em mim mesma. Então, eu assistia um canal em espanhol, porque a novela Uga Uga estava passando na Univision. E quando eu estava no Brasil, minha mãe não tinha deixado eu assistir. Então, agora era a minha oportunidade Já assistiu o Gaúga. de assistir. E o resto, eu sempre assisti em inglês, tentando aprender, focando em aprender. Porque eu senti assim, meus pais fizeram esse sacrifício por mim. Então, eu tenho que fazer valer a pena. Sim. Meus pais nunca jogaram isso na nossa cara, nunca falaram isso. Mas eu sentia isso, então eu estudava muito, corria atrás de aprender inglês. Chegava em casa da escola, tentava aprender mais inglês. E foi esse o início por mais ou menos 6 meses. Entendi. Só que aí tudo mudou, porque a gente chegou aqui em julho, mais ou menos, e no mesmo ano aconteceu o 11 de setembro, Nossa, você chegou então no... 2001. Nossa, no mesmo ano do 11 de setembro. Literalmente. E eu me lembro da situação, porque eu tava na escola, e do nada, todo mundo correndo, aquele auê todo, e falando, não, porque 2 aviões entraram nas Torres Gêmeas. E eu pensando, gente, isso não vai acontecer nos Estados Unidos. Jamais, né? Porque assim, eu saí do Rio de assistir tiroteio pela minha janela, nunca que um avião vai entrar dentro de um prédio. Não. E foi aquele auê todo, e era 9 de setembro, e as escolas fecharam cedo, todo mundo saindo correndo, desespero. Todos os aviões, né, aquela escala todo parando, o país todo em estado de emergência. Sim. Porque, Nova York, Los Angeles seria uma outra, né, cidade de... Um potencial pra isso. Exatamente. Miami, Washington, D.C. Aí ficou naquele nervo, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E foi assim que os 3 primeiros meses aconteceram nos Estados Unidos. Literalmente. Nossa, que reboliço. E mudou toda a história do imigrante depois disso. Tudo. Você sentiu muita diferença por ser imigrante depois disso? Ou não? Porque eu sei que, tipo, pra tentar visto, depois disso mudou bastante. Mas pra imigrantes que já estavam aqui... Eu acho que pelo fato de eu estar aqui tão pouco tempo, eu não posso te falar se sim ficou diferente ou não ficou diferente, porque pra mim, com 11 anos... Até porque... Isso que eu ia falar. Até Não- porque é 11 anos. Exato,
não impactou tanto a minha vida. Sim, entendi. E eu acho que quando você vem aqui pequeno, quando você vem pra cá pequeno, a sua ficha ainda não caiu sobre como que as decisões dos seus pais vão te afetar. Sim. E eu acho que hoje em dia eu tenho muitos clientes que vêm sentar comigo pra falar que, nossa, entrei pela fronteira pra dar um futuro melhor pros meus filhos. E muitas pessoas que estão vindo agora não entendem que entrando pela fronteira é a pior possibilidade, porque muitos pais decidem que eles não vão comparecer à corte porque eles realmente não têm como se legalizar no país. Só que isso vai afetar não só você como adulto. Você não indo pra corte, você vai ter uma ordem de deportação, mas os seus filhos também vão ter. Ah, entendi. Então, isso afeta todo o futuro deles. Então, no caso, se o pai e a mãe decidir entrar pela corte, Pelo caicai, pela pelo fronteira. caicai, pela fronteira, ele tem que se apresentar Sim. na imigração toda vez que for chamado. Sim, só que assim, Porque tem pessoas que eu sei que tomam a decisão de não ir. exato. E eles não vão. E como uma pessoa que passou mais de 10 anos da minha vida indocumentada no país, eu entendo que é uma escolha de cada um, porque eu entendo que as pessoas vêm por várias razões, Sim. tá? Só que desse lado aqui, quando eu tenho que explicar o procedimento do que acontece. Você é advogada. Exatamente. Eu sou advogada de imigração, licenciada aqui, fiz direito aqui nos Estados Unidos. Você tem que explicar que, ok, você não comparecer na sua corte, na frente do juiz, mesmo sem você ter caso, você vai receber uma ordem de deportação. Você recebendo aquela ordem de Mais deportação. cedo ou mais tarde. Exato. Entendi. E você pode até não saber que você recebeu, porque você não compareceu. Mas é o chamado de ordem de deportação na sua ausência. Sim. Você vai receber. Tá ali na sua ficha pra sempre. Só que afeta os seus filhos. Porque a pessoa fala assim, tá, doutora, mas se eu não for... Eu falei, tá, você pode não ir. Mas vai ter essa ordem. Tá, mas como que afeta? O seu filho não vai ter benefício pra poder ir pra faculdade. Tá, mas eu posso pagar pela faculdade. Show! Meus pais pagaram pela minha faculdade. Entende? Porque na época eu ainda era indocumentada, não tinha DACA. Não tinha um processo que eu podia fazer pra ter o meu social, pra ter minha permissão de trabalho. Então, foi um milagre eu conseguir ir pra faculdade na época que eu fui. Só que hoje, tá, os seus pais podem pagar. E depois? Como que o seu filho vai conseguir um emprego na área que ela decide estudar ou ele decide estudar? Tá, doutora, mas se meu filho no futuro decidir casar, né, se casaram com um cidadão americano, você ainda tem uma ordem de deportação. Mas acho que até chegar nesse momento do casamento, ela já ficou restrita a fazer muitas coisas. Muitas coisas. E antes da doutora Larissa entrar nessa faculdade e se tornar a doutora Larissa, o que a Larissa fez, pessoa? Olha, a Larissa, a pessoa, chorou muito por muito tempo. Aqui é terra que a gente chora e mãe não vê. Exatamente. Não, mas a gente saiu da Califórnia e viemos pra Flórida. Minha mãe não se Sim. adaptou muito bem. Então, a gente pegou um Volkswagen de 1989 e literalmente dirigimos durante o inverno do sul da Califórnia pro sul da Flórida. Uma semana de viagem. Nossa. Meu pai, minha mãe, meu irmão e eu. E quando a gente chegou aqui, por, assim, Deus, uma amiga da família estava viajando para Boston, então tinha um quarto disponível na casa. E foi assim que a menina do Complexo do Alemão foi morar em Boca Raton. E eu fiz middle school, né, que é o primário. É tipo primário. Na Boca Middle, que é em Sim. Boca. E foi uma experiência ótima, porque foi ali que eu comecei a fazer serviço comunitário. E foi o meu primeiro prêmio presidencial. Ah, que legal. Foi bom me envolver na comunidade e tudo mais. Isso, middle school é primário, isso. Uhum. E depois, o segundo grau, eu fiz na Boca High. Sim. Na Boca High, eu fazia corrida. Fazia cross country and track, que é longa distância e curta distância. Sim. E eu também fui capitã de batalhão do programa naval que tinha na Boca High. E esse programa fez toda a diferença na minha vida, porque me abriu várias oportunidades. Tinha uma conselheira na Boca High que, assim, fez um milagre para minha existência aqui. Porque eu acho que quando você está chegando na hora de se formar, que está na hora de você ir para a faculdade,
é quando a ficha realmente cai que, eu sou ilegal. Todos os meus amigos estão indo para a faculdade. Todos eles podem aplicar para o Bright Futures, que é uma das bolsas de estudo aqui no estado da Flórida, para residentes. Todos eles podem escolher a faculdade que eles querem aplicar. Eu não podia. Então, essa ficha caindo dava um desespero, porque aí sim que começou a pesar as decisões dos meus pais. Porque eu pensava, não fui eu que quis vir para os Estados Unidos. O Rio de Janeiro é perigoso, mas eu estava feliz. Eu estava com a minha família, estava com meus primos, com a minha tia, com a minha avó. Estava com a galera e estava tudo bem. Eu não estava faltando nada na minha vida. E eu me lembro que foi difícil lidar com todas essas emoções. Eu tinha 17 anos na época. Até porque é uma adolescente, né? A gente sabe que vem a adolescência. Aquela onda de hormônios, né? Eu vou passar por isso logo. Minha filha tem 10 anos. Eu estou simplesmente aproveitando que ela nem saiu ainda. Aproveita. Antes de pensar nesse ponto. Mas essa conselheira da escola, eu um dia sentei e falei com ela, olha, eu sou indocumentada. Porque também a cultura do imigrante é não conversar com ninguém sobre. Não vou me expor, porque você, na realidade, não sabe. Medo, né? Exatamente. Por medo do que a pessoa possa fazer com essa informação. Exatamente. Eu cheguei pra ela e falei, eu sou indocumentada. Eu tô no topo da minha turma. Eu sou capitã da escola número 2 no país. E eu não posso ir pra escola. Não pode ir pro college. Não tem como pagar, porque é como se fosse né, estudante internacional. Enfim, eu não sei o que fazer. Ela sentou comigo. Ela literalmente aplicou para toda a bolsa de estudo que ela encontrou que não precisava de um social. Todas. Sério? Todas. E eu só descobri isso no dia da premiação da galera do último ano, que eu tava ganhando um bocado de prêmio, que eu falava, gente, eu não apliquei para isso. O que é isso? Ela fez toda a aplicação. Ela fez todas as aplicações. Nossa, que anjo. Ela encontrou uma faculdade em Nova York que me aceitaria, mesmo sem ter social. Era uma faculdade privada. E ela falou assim, Larissa, vai pro open house que eles estão tendo. Eles estavam tendo um evento para você conhecer a escola. Eu, pé da vida, porque eu falei, gente, pra que eu vou fazer isso? Mais uma decepção me esperando. Porque eu não vou poder. Como que eu vou fazer isso? Sem documento. A gente já bota essa barreira do documento. E o meu pai sempre falou pra mim, Larissa, vai, o não já tem. Não vai te custar nada. Eu fui, conheci o presidente e o vice-presidente. E cheguei pra eles e falei, sou indocumentada. Não tenho dinheiro pra ir pra sua faculdade. Tá aqui meu resumê. E eu me lembro do presidente, o nome dele é Mark Jerome, nunca vou me esquecer. Ele riu pra mim. Ele olhou meu resumo e falou assim, Larissa, a gente acha que você é perfeita para nossa faculdade. Nós vamos te dar uma bolsa para você poder ir para nossa faculdade em Nova York. Literalmente. E foi uma bolsa quase integral. O valor que meus pais precisaram pagar em relação ao que eles teriam que pagar, até mesmo para um PBCC aqui, não foi nada. E eu fiz faculdade, me formei. A minha formatura foi em Madison Square Garden, em Nova York, aos 19 anos de idade. Com bacharelado em Justiça Criminal. Literalmente. Larissa. Nossa, meu olho enche de lágrimas. E é engraçado porque essa semana eu fui visitar uma fundação que tem em Boca chamada George Snow Foundation. Gente, meu olho enche de lágrimas. Eu acho que eu tô emotiva. Não! Eu falo isso pra falar assim, eu trabalho muito com jovens. Eu falo, gente, o seu status imigratório não decide quem você tem que ser nesse país. Não decide. Quem decide é você. É você. Porque, teoricamente falando, eu ia ser parte de uma estatística. Tá, acabei o high school e fui limpar a casa e não fiz faculdade e, enfim, frustrada, culpando Deus e o mundo, porque... Que não tem nada errado, mas não era o que você queria pra você. Exatamente. Porque se eu escolho isso pra mim, tá tudo bem. Mas o negócio é você fazer algo que você se sinta frustrada. E não só isso. É uma coisa você fazer algo porque você acha que você não tem outra opção.
que você acha que eu tenho que fazer isso porque todo mundo faz, porque eu não conheço ninguém que fez outra coisa. Porque é isso que todo mundo que segue esse... E eu falo assim, gente, se meus pais abriram mão de tanto lá pra gente vir pra cá, eu quero outra coisa. E desde os 16 anos eu queria ser advogada. Porque foi quando a ficha caiu que a nossa situação irregular no país foi por conta de um advogado que hoje está servindo pena federal por simplesmente roubar o dinheiro da galera e não dar entrada no caso. Porque a minha família tinha um caso de asilo. Fortíssimo, com provas e tudo mais. Ele simplesmente não deu entrada no caso. Nossa, então ele pegou o dinheiro e simplesmente não deu entrada no caso e sumiu. Nada. Então, isso também me afetou, porque isso me fez querer ser uma advogada de imigração. Porque eu falei, gente, para ele foi um dinheiro de uma família que acabou com o futuro por não sei quanto tempo e que se talvez a minha mãe não fosse minha mãe e meu pai não fosse meu pai, eu não teria tido a garra para correr atrás e mudar isso. Porque sua mãe e seu pai foram muito... Muito, sempre me apoiaram com os estudos. Sempre me apoiaram em correr atrás do que eu quero. Eu nunca vou me esquecer. Com 14 anos de idade, eu estava sentada no sofá, meu pai veio para mim e falou assim, filha, o que seja que você queira fazer na sua vida, escolha algo que seu dinheiro vai trabalhar para você e não você para o seu dinheiro. Porque senão a sua vida simplesmente vai pelo ralo e você não vai viver. Escolha algo. E eu sempre tive isso na cabeça. Sempre. E meu pai sempre falou, tá, você caiu, não morreu? Levanta e segue. E eu vi a minha mãe. Poxa, a minha mãe, ela fez química, ela tem pós-graduação, mestrado do IME, do Instituto Militar de Engenharia, lá no Rio de Janeiro. Sim. Então, ela tem um currículo acadêmico, assim, meu Deus. Meu pai sempre trabalhou muito e sempre foram de apoiar. Corre atrás. Quem determina o seu futuro é entre você e Deus. Ponto. Então, assim, quando eu consegui essa bolsa, quando eu consegui ir para Nova York, quando eu consegui estudar, eu ficava assim, como assim, gente? Foi a sua determinação. Como assim? E essa semana eu visitei essa fundação que, quando eu estava na Boca High, a gente sempre fazia serviço comunitário todo ano com eles. Que eles tinham uma festa perto da praia, convidavam um bocado de gente para fazer um leilão de coisas, porque o dinheiro arrecadado era para essa bolsa de estudos deles. E eu não podia aplicar para essa bolsa de estudo. Porque eu não era nem residente, nem cidadã americana e não tinha social. E eu me lembro, assim, nossa, mais uma decepção. E aí, no dia que a gente teve a nossa troca de comando no ROTC, que é esse programa da Marinha, o irmão mais novo dos dois irmãos que tem essa fundação veio para mim e me deu um envelope. E falou, Larissa, boa sorte com tudo. Eu, ok. Quando eu abri o envelope, tinha um cartão dentro. Que ele falava que a fundação não podia doar para mim. Mas que a família, do bolso deles, estava doando para mim poder ir para a faculdade. Nossa. E eu encontrei esse cartão algumas semanas atrás, que eu tenho uma caixa com todas essas coisas, assim, da vida, né, aqui nos Estados Unidos. E eu fui lá na fundação falar com eles. E, gente, foi tão bom voltar. E eu me lembro, passei um e-mail falando assim, não sei se você se lembra de mim, meu nome é Alessandra, não. Ele falou, eu me lembro de você. Porque eu sempre sabia que você ia fazer... Exatamente. Que você ia fazer a diferença. Que você ia fazer o que você tinha falado que você queria fazer, de algum jeito. E ano passado eu tive a oportunidade de voltar para Boca High para falar com os estudantes lá sobre tudo isso. E a diretora hoje, ela era uma das vice-diretoras da escola. E a Miss King, Dr. King hoje, ela veio e falou assim, Larissa, eu me lembro de você com 16 anos de idade. Eu te encontrei ali fora, né, no quarteirão que tem ali. E eu me lembro de você muito chateada que você não estava conseguindo as bolsas e que você não ia poder, que o meu sonho era ir para a University of South Florida, a USF aqui. Sim. E ela falou assim, eu me lembro de você super frustrada, mas eu me lembro que você, no final de tudo, olhou para mim e falou assim, mas Dr. King, não importa, porque um dia eu vou voltar aqui e vou mostrar para você que eu me tornei advogada. Ela falou, e hoje você tá aqui, você se tornou advogada.
Larissa! Mulher, você vai me fazer chorar. Literalmente. E eu tava pensando sobre isso semana passada, porque eu pensei assim, gente, se eu puder passar essa força pra minha filha, eu já tô feliz. Que ela saiba e que ela tenha certeza que ela pode, é só ela querer fazer. Se nada mais entrar na cabeça dela, que ela entenda que ela veio de um lugar de muita força de vontade. Entre eu e o pai dela, é muita força de vontade.